Olá, aluno. Nós vamos iniciar agora os nossos exercícios de equação de Clapeyron, exercícios comentados de nível vestibular. Eu vejo que muitos alunos às vezes ficam pulando, passando rápido essa parte de exercícios. Olha, na verdade a parte, na minha opinião, mais importante da aula, porque ensina como interpretar as questões do problema, como analisar, como aplicar na fórmula. Porque, sinceramente, a maior parte dos exercícios não é exatamente qual a fórmula que vai usar nesse caso? Não, não é. A gente tem que relembrar do conceito teórico. O Enem, todas as grandes provas hoje em dia, eles pedem conceitos teóricos muito mais do que cálculo. Embora a gente vá fazer o cálculo, a gente vai explicar a teoria por trás deles. E isso vai ser fundamental. Então essa preparação serve tanto para quem vai fazer o Enem, quanto provas mais técnicas, né, de outras faculdades. Então, por favor, anotem tudo detalhadamente. Parem a aula, voltem e fiquem atentos nos nossos exercícios, tá bem? Grande abraço, vamos estudar. Papel e caneta, bora lá! Esse é o exercício R44, da página 158, do capítulo 8, volume 2, Ramalho. Esse aqui vai ser o exercício 1. Observem aqui na nossa folhinha. Ele fala o seguinte aqui. 1 mol de um certo gás ideal exerce a pressão de uma atmosfera a 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Sendo a constante universal dos gases perfeitos R igual a 0,082, determine o volume ocupado pelo gás. A primeira coisa que a gente tem que fazer, não importa o que o problema peça, nós temos que fazer é anotar os dados do problema. Ele fala que é o quê? 1 mol de um gás. Ele exerce uma pressão de 1 atmosfera a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Apenas lembrando que nós sempre temos que trabalhar com temperatura em Kelvin. Para quem não lembra, logicamente, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Fique tranquilo. Beleza. Bom, dito isso daqui, vai ficar como? Ele quer saber, nessas condições, determine o volume ocupado por esse gás, sabendo que a constante R, que é a constante dos gases ideais, vale 0,082. Qual a fórmula que nós vamos utilizar aqui? Bem simples. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Quanto que vale a pressão? A pressão é 1 atmosfera. Quanto que é o volume? Sabe Deus. Qual o número de mols? É 1 mol. 1 mol do gás. Quanto que é o R? 0,082. E qual a temperatura? Temperatura é igual a 273. Para efeito de estudo, tá? Eu vou utilizar a calculadora aqui para fazer essa parte, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então vai ficar como isso daqui? Vai ser igual a 0,082 multiplicado por 273. Aqui é 1 mesmo. 0,082 multiplicado por 273. Isso aqui vai ser igual. Esse volume, né? No caso, esse volume é igual a aproximadamente 22, aqui está escrito 22,38. Eu vou trabalhar com 2 casas decimais, tá bom? 38, aqui acima a gente pode arredondar, depois desse cara aqui vai ficar 22,4 litros aproximadamente, tá bom? Isso aqui é um resultado bem tranquilo. Bora fazer mais uma? Esse aqui vai ser o exercício 2 para a gente. Observem aqui. Fala o seguinte: certa massa de um gás ideal ocupa o volume de 49,2 litros sob pressão de 3 atmosferas e temperatura de 27 graus Celsius. A constante universal dos gases perfeitos vale R igual a 0,082 atm multiplicado por litro dividido por mol multiplicado por Kelvin. Determina a letra A, o número de mols de gás. Letra B, a massa do gás, sendo a massa molar do cidadão igual a 28 gramas por mol. Letra C, o volume de 1 mol, ou seja, o volume molar desse gás nas condições de pressão e temperatura consideradas, ou seja, que ele deu. Bom, primeira coisa, deixa eu colocar aqui do lado do exercício. A primeira coisa que nós vamos fazer é anotar os dados do problema. Então, vamos lá. Questão número 2. Ele ocupa o volume, que ele falou, o volume de 49,2 litros, o volume desse gás, sob uma pressão que ele fala de 3 atmosferas. E a temperatura de 27 graus Celsius. Aqui eu já posso fazer bem rápido, tá bom? A gente não trabalha com graus Celsius, a gente trabalha com Kelvin, né? Para transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273, porque a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Esse aqui vai ficar 27 mais 273, esse aqui vai ser igual
a 300K. É 300 Kelvin, não é 300 graus Kelvin, não existe isso. Beleza, continuando aqui, ele fala que a constante universal dos gases, o R, é igual a 0,082. Letra A, quer saber o número de mols de gás. O número de mols de gás a gente pode jogar direto na fórmula, né? Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Quanto que vale a pressão? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonitinho. A pressão vale quanto? 3 atm. O volume vale quanto? 49,2 litros nessas condições. Qual é, letra A, o número de mols do gás? É isso que ele quer saber nessa questão. Qual é o número de mols? Sabe Deus. Quanto que é o R? O R é a constante dos gases ideais, nesse caso. Quando a pressão está em atm e o volume está em litro, temperatura em Kelvin, óbvio, é igual a 0,082. E qual a temperatura? A temperatura é de 300 K. Como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Simplifica aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 100, vai ficar 49,2, que é igual a N multiplicado por 0,082 multiplicado por 100. Isso aqui vai ser igual a 8,2. Então, esse N, esse cara está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 49,2 dividido por 8,2. O número de mols desse gás vai ser igual a 49,2 dividido por 8,2. Isso aqui vai ser igual a 6 mols. Beleza, tranquilo. 6 mols do gás. Letra B, o que ele quer saber? Na letra B, ele quer saber a massa do gás. Mzinho. Apenas salientando o pessoal que está assistindo minhas aulas agora, M1 e M2 em química significa, M1 significa massa do soluto, M2 massa do solvente. Apenas para efeito de cálculo aqui, a gente vai colocar massa do soluto como sendo massa do gás. Tá? Esse M1 significa massa do gás. Para diferenciar desse Mzão, que significa massa molar, massa de 1 mol, que no caso é 28 gramas por mol, está escrito aqui no nosso problema. Ele quer saber que massa isso representa. É simples, a fórmula é simples. O número de mols, o que é? O número de mols é a massa do cidadão dividido pela massa molar. O número de mols eu achei que é 6. Qual é a massa dele? Boa pergunta. A massa que se encontra dentro do recipiente. Não esqueça que mols é quantidade de matéria, né? E a massa molar, quanto que é? 28. Isso aqui, esse M, vai ser igual a 6 multiplicado por 28. Isso aqui vai ser igual a 1,68 gramas do gás. Beleza. Letra C, que ele quer saber. Vou jogar para cá, tá bom? Letra C, ele quer saber o volume de 1 mol. O volume relativo a 1 mol desse gás. Bom, podemos fazer uma regra de 3 bem simples. Eu sei que 6 mols desse gás ocupa que volume? Ocupa o volume de 49,2 litros. Então, 1 mol ocupará que volume? X. X é igual a quanto? Observe que essa proporção, esses valores são sempre diretamente proporcionais. Então, a gente pode fazer o cálculo dessa forma. Vai ficar meio pelas extremas. Vai ficar quanto? 49,2 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 49,2 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 8,2 litros. Não é complicado. Apenas para relembrar que 8,2 litros é o volume ocupado por 1 mol nas condições do problema. Nas condições de pressão e temperatura do problema, ok? Beleza. Agora vamos fazer mais um cálculo. Vamos tentar relacionar com transformações. Como é que funcionaria isso?